A cannabis é uma espécie de planta originalmente da Ásia Central, cujo uma de suas variações é conhecida vulgarmente como maconha, oriunda da cannabis sativa. Segundo a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, na cartilha sobre maconha, cocaína e inalantes, a cada 100 brasileiros, aproximadamente 9 já utilizaram maconha pelo menos uma vez na vida. Esse fator se torna ruim ao ser observado o destino da substância no organismo. A maconha é usada por inalação ou ingerida, tendo um efeito rápido que pode causar dependência. Se discute muito no Brasil sobre a legalização, já que existe a possibilidade do uso medicinal da cannabis. Por milhares de anos, diversas civilizações utilizaram a planta para tratar uma variedade de condições de saúde. No entanto, apenas recentemente, a ciência moderna começou a compreender os mecanismos e os benefícios terapêuticos dessa planta. A utilização medicinal da cannabis tem se mostrado promissora no tratamento de várias condições, incluindo dor crônica, náuseas e vômitos relacionados à quimioterapia, epilepsia, transtornos do sono, ansiedade. E a cannabis também pode ser utilizada como coadjuvante no tratamento de doenças como câncer e a doença de Alzheimer. É importante salientar que as pesquisas nessa área ainda estão em estágios iniciais, devido às restrições legais que retardam a realização dos estudos. Com isso, nesta presente monografia, exploraremos os potenciais benefícios do uso medicinal da cannabis, debatendo os efeitos dos principais canabinoides, os mecanismos de ação envolvidos e evidências científicas disponíveis para o tratamento de diferentes condições de saúde. Além disso, abordaremos os desafios regulatórios e os panoramas futuros da utilização da cannabis em tratamentos medicinais no Brasil. Preconceito tem impedido que as discussões sobre a legalização da maconha medicinal avancem muito. Esse estigma alimentou o proibicionismo e ainda existe, causando prejuízos aos indivíduos que demandam as propriedades medicinais da planta. Plantar ervas e fazer remédios, atividades proibidas, não está sujeito a nenhuma regra no Brasil. A pedido dos pacientes, a Anvisa autoriza a importação regulamentada de medicamentos de cannabis. De acordo com pesquisas científicas, os produtos derivados da cannabis podem tratar problemas psiquiátricos, perda muscular, desconforto, inflamação, náusea, falta de apetite e ataques epiléticos. Pacientes com doenças como Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla e depressão, por exemplo, se beneficiam dele. Os produtos químicos melhoram a qualidade de vida das pessoas, mesmo quando não tratam diretamente as doenças. Os médicos só podem administrar esse tipo de medicamento para 2 tipos de epilepsia e nenhum outro mal, segundo a portaria do Conselho Federal de Medicina. O canabidiol, CBD, e o tetraidrocannabinol, THC, são os 2 principais compostos químicos encontrados na cannabis sativa. O canabidiol possui benefícios terapêuticos, propriedades analgésicas, antiespasmódicas e pode ser usado para tratar doenças que atingem o sistema nervoso central, doenças crônicas, endometriose, ansiedade e etc. O tetraidrocannabinol é o resultado da transformação do composto THCA. A ligação entre THC, CBD e o sistema endocannabinoide que controla e equilibra uma série de processos fisiológicos em nossos corpos. É precisamente de onde vêm os efeitos da cura. Ao contrário do canabidiol, ele interage com receptores CB1 e CB2 para produzir os seus efeitos. O canabidiol e outros fitoquímicos tornam medicamentos baseados em THC medicinais, em vez de recreativos devido à existência. Logo, isso significa que os benefícios medicinais são alcançados através da interação entre os compostos, eliminando os efeitos psicoativos associados ao tetraidrocannabinol. O desenvolvimento de estudos científicos na área tem auxiliado no aprimoramento de leis e legislações, apesar do alto custo de importação de derivados dificultarem a terapia para a população em geral. Pesquisas têm demonstrado os benefícios terapêuticos da cannabis para o tratamento de transtornos de ansiedade e doenças neurológicas, como Parkinson e Alzheimer. Uma das análises contínuas do laboratório examinou mais de perto os efeitos moleculares do consumo de óleo de cannabis nos processos fisiológicos de neuroproteção contra o parkinsonismo.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, o câncer é a segunda doença que mais causa mortes no mundo. Paralelamente, houve o aumento da busca por alternativas para poder diminuir os efeitos colaterais relacionados ao tratamento, visto que a dor é uma das principais reclamações para quem faz tratamento contra o câncer, que também sofrem com outros efeitos colaterais provocados pela quimioterapia e radioterapia. Dessa forma, a cannabis pode ser utilizada como um tratamento para diminuir os sintomas dos pacientes com câncer. Ela tem função de analgésico. Além disso, diversos estudos indicaram que a cannabis tem propriedades anticancerígenas, com evidências de que o CBD diminui o crescimento de tumores de pulmão e próstata, provoca a morte de células cancerígenas de cólon, pulmão e cérebro, além de reduzir a metástase do câncer de mama. Um estudo de 1975, publicado pela New England Journal of Medicine, e outro estudo de 2020, publicado pela Annals of Oncology, relatou que testaram a cannabis e descobriram que a combinação do THC com CBD reduziu as náuseas e vômitos causados pela quimioterapia. O terceiro estudo, publicado pelo Anti-Cancer Research, constatou uma melhora no câncer, como a diminuição do tamanho do tumor na maioria dos 119 pacientes com câncer. A maioria dos cânceres eram metastáticos e as terapias tradicionais contra o câncer haviam se esgotado. Esse estudo consistia na publicação do óleo CBD 3 dias antes e 3 dias fora do cronograma com câncer. Vale ressaltar que nenhum efeito colateral foi observado nos 3 estudos. Antigamente, a cannabis era considerada apenas uma substância ilícita no país, sem distinção entre os seus mais diferentes usos. Seu avanço regulatório no Brasil se deu a partir de uma grande pressão social para que seu uso medicinal fosse regulamentado. Em 2015, houve um progresso com a aprovação da Lei 11.343, de 2006, que permitia a prescrição de medicamentos à base de canabidiol. Essa medida foi um marco, pois possibilitou o acesso ao tratamento de pacientes que possuam doenças psiquiátricas, neurodegenerativas, como a esclerose múltipla, ou modalidade de epilepsia refratária. No ano de 2019, foi regulamentado pela Anvisa o cultivo de cannabis para fins medicinais e científicos. Com isso, os pacientes passaram a ter acesso a uma variedade maior de opções terapêuticas, proporcionando alívio para diversas condições de saúde. Entretanto, apesar dos avanços, ainda existem desafios no caminho. O acesso aos medicamentos à base de cannabis ainda é restrito, devido aos altos custos e à burocracia para obtenção de autorizações. Além disso, pode-se afirmar que projetos de lei estão em tramitação no Congresso Nacional para ampliar o acesso aos medicamentos à base de cannabis. Um exemplo é o Projeto de Lei 399, de 2015, que propõe a regulamentação do plantio, da produção, da pesquisa, do armazenamento, da comercialização, do transporte, da prescrição, do uso e do consumo medicinal da cannabis. A indústria de medicamentos à base de cannabis vem crescendo cada vez mais, despertando um grande interesse nos últimos anos, impulsionada pelos avanços no uso medicinal da planta. Entretanto, sobre o sistema de patentes, uns apontam efeitos monopolizadores e condicionadores de dependência tecnológica e de mercados. Já outros autores indicam como um incentivo ao progresso e à transferência de tecnologia. Além disso, a obtenção de patentes na indústria de medicamentos à base de cannabis é um grande desafio em alguns países, devido a questões relacionadas à legalidade da planta. No ano de 2019, houve uma tentativa de uma empresa brasileira farmacêutica de patentear o canabidiol, o que foi indeferido. Essa tentativa não era algo viável, já que ninguém pode patentear algo que a natureza fez, apenas um método de preparo de algo tirado da natureza, caso seja uma inovação. A finalidade deste trabalho é discutir como o uso terapêutico da cannabis sativa pode auxiliar no tratamento de diversas doenças como o câncer e a epilepsia. Seus compostos também auxiliam o tratamento de doenças crônicas, glaucoma, Alzheimer, endometriose, ansiedade e etc. Assim como minimizar o estigma acerca da planta, discutir o avanço regulatório no Brasil e o sistema de patentes e a indústria de medicamentos.